Nós vamos nessa aula associar uma situação problema à sua linguagem algébrica por meio de equações do primeiro grau. Claro que eu não vou ficar só nisso, né? Eu vou fazer isso e ainda vou resolver mais algumas coisas. É uma introdução, é uma equação do primeiro grau, mas como eu não consigo ficar só de expressar uma linguagem algébrica, eu também vou resolver alguns problemas, tá bom? Então olha aí. Como resolver? Olha uma situação que acontece aí. Ao pegar um táxi, será cobrado a bandeirada de R$2 mais R$3 por quilômetro rodado. Quantos quilômetros no máximo você pode andar nesse táxi com apenas R$20? Então você pode ter se perguntado isso, né? Chegado assim para sua mãe: mamãe, eu vou sair ali com a minha namorada ou com o namorado, não sei. Aí eu vou ali pro shopping, mas eu só tenho R$20. Aí eu não quero pegar sol, não quero levar ela de mototáxi nem de ônibus. Aí eu quero ir com um táxi, tá no ar-condicionado, calor de Teresina, não tem condição de eu pegar essas outras alternativas, né? Então, será que dá para eu ir pro shopping com R$20? Aí de lá eu me viro para voltar, né? Mas será que dá? Então é mais ou menos isso que pode acontecer no seu dia a dia, né? Ver se tem possibilidade ou não de você ir para um determinado lugar, dado essa situação do táxi aí. Como é que você faria uma questão dessa? Você iria sem conhecer nada de expressão algébrica, nem de equação do primeiro grau. Eu acho que você faria mais ou menos assim, né? Ora, ele diz que vai ser cobrado uma bandeirada, que é R$2, mais R$3 por quilômetro rodado. Pode ver que essa bandeirada não está aí, ó, dependendo de ninguém. Ele diz que vai ser cobrado R$2 e é só esses R$2, nada mais além da bandeirada sendo multiplicada ou sendo somada com esses R$2 infinitamente, dependendo de ninguém, nem de quilômetro rodado, nem de nada. Esses R$2 é separado, tá bom? Você chega lá, você paga R$2. Se você não andar no táxi, você vai pagar esses R$2 do mesmo jeito. Se você andar 10 km, esses R$2 vai ser incluído na sua conta. Agora, a quilometragem que você vai andar no táxi é que vai ser multiplicada por 3, porque para cada quilômetro rodado, você vai pagar R$3. Então, vejam duas coisas aí. Nós temos um valor fixo, que é os R$2, e um valor que vai estar variando, que é os R$3, que vai depender da quantidade de quilômetros que você vai rodar. Então, você poderia fazer assim, por exemplo, né? Ora, eu vou ver aqui quanto é que eu posso rodar com R$20, né? Então, vamos ver aqui como é que eu posso gastar. Se eu andar 1 km, eu vou gastar quanto? Aí você faz isso aqui, ó. Se for andar 1 km, eu vou gastar quanto? Eu vou gastar os R$2 mais 3. Quantos 3 eu vou gastar? Ora, se eu só andei 1 km, é 3 por quilômetro rodado, então eu vou gastar só R$3. Então, 2, e eu só usei 3, então é 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 2, 5. Então eu vou gastar R$5 se eu andar apenas 1 km. Se eu andar 2 km, eu vou gastar quanto? Então vai ser os R$2, que é a bandeirada, e R$3 por quilômetro rodado. Como eu vou andar 2, eu multiplico por 2. 3 vezes 2 dá 6, mais 2, 8. Então tá aí. Então eu vou gastar R$8 andando 2 km. Professor, mas eu não preciso ficar substituindo para eu fazer isso não. Eu sei que o 2 é fixo. O que está mudando? Que está indo de 3 em 3. Então, por exemplo, se eu andar 3 km, então vai aumentar mais R$3, ó. Mais R$3, porque eu andei mais 1 km e cada quilômetro é pago R$3. Então, 8 mais 3 dá 11. Se eu andar 4 km, eu vou pagar quanto? Mais R$3, que vai dar 14. Se eu andar mais R$3, vai dar quanto? E assim por diante, né, pessoal? Vai indo de 3 em 3. Aí você pode ver, ó, se eu andar aqui foi 3, aqui foi R$4. Se eu andar 5 km, eu vou pagar quanto? 5 km, 5 vezes 3 dá 15, né? 15 mais 2, 18. Então eu vou pagar R$18. Eu tô achando que eu tô somando errado esse negócio aqui, viu? 5 mais 3 dá 8, 8 mais 3 dá 11, 11 mais 3, 14, 14 mais 3 dá 17, olha, fazendo as contas erradas aqui. Ó o animalzinho. Então aqui, ó, que eu somei foi com 3 de novo, era para somar com 2, né? 5 vezes 3, 15 mais 2, 17. Então 14, R$17. Bora verificando aí, o professor é meio disléxico aqui e vai errando.
Então aí se eu andar 6 km, 6 vezes 3, 18, 18 mais 2, vai dar 20 reais, que é justamente o valor que ele estava procurando, que é 17 mais 3, 20 reais. Então olha aí, ó, se você for chutando valores, demora, você pode se complicar, o professor mesmo se complicou, você pode aí vacilar e não saber exatamente quantos quilômetros você pode rodar com apenas 20 reais. Nesse caso deu quanto, pessoal? Deu 6 quilômetros, então com 20 reais, nessa situação você pode pegar um táxi e andar por 6 quilômetros, ok? Então eu acho que você, se você não viu nada de matemática, de expressões algébricas ou equações polinomiais do primeiro grau, eu acho que você iria ir chutando para ver mais ou menos quanto é que você iria rodar, não é? No finalzinho dessa aula, a gente vai resolver esse mesmo problema, sem essa complicação toda, com a equação polinomial do primeiro grau, e você vai ver que é muito mais simples, ok? Então, vamos introduzir esse assunto para nós. O que é uma equação polinomial do primeiro grau? É toda equação que pode ser representada da forma ax mais b igual a zero, onde x é uma incógnita, ou seja, um valor desconhecido, e a e b são coeficientes racionais. Pode ser qualquer um desses valores que vocês estudaram até aqui, tá bom? Pode ser número decimal, pode ser fração, pode ser dízima periódica, todos esses números aí podem ser os valores de a e b, com uma condição. O a, que é o valor que está multiplicando aí o x, a incógnita, tem que ser diferente de zero. Porque se ele fosse zero, 0 vezes x, não ia existir o x, né? Então não teria condição de ser uma equação polinomial do primeiro grau. E por que que o nome desse tipo aqui de equação é chamada equação polinomial do primeiro grau? Porque essa parte aqui é um polinômio onde nós temos o maior expoente do x, o número 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, x elevado a 1 é igual a x. Então, o maior númerozinho que está aqui no expoente do x é o número 1. Se fosse 2, era do segundo grau. Se fosse 3, do terceiro grau. E assim por diante, né? Então, nós vamos trabalhar dessa forma aí, onde o maior expoente do x é o 1, tá bom? E nós temos aqui alguns exemplos. 5x menos 3 igual a 0, onde o 5 e o menos 3 representam os valores de a e de b. O a é quem está multiplicando o x e o b é o termo independente, que não está com o x, ó, que está sozinho, é o menos 3. Outro exemplo, menos 2x mais 9. O menos 2 é o valor de a, que está multiplicando o x, e o termo independente é o 9, que está aí sozinho no lugar do b, né? Então, b é igual a 9, beleza? Mas, professor, a equação do primeiro grau, ela aparece toda vez dessa forma? Não. Essa é a forma simplificada, onde a gente coloca tudo para o lado esquerdo, no primeiro membro, coloca tudo para o primeiro membro da forma simplificada, e do lado direito, no segundo membro, a gente coloca o zero. Mas pode aparecer casos onde não está representado dessa forma. Olha aí, observe as equações a seguir. Aí a letra A, tente escrever as equações a seguir na forma ax mais b igual a zero, que é justamente a forma simplificada que eu falei para vocês. Então, vocês se lembram mais ou menos do que eu falei lá em expressões algébricas equivalentes? Então, a gente pode modificar aí essas equações, a gente já viu até alguma coisa lá de princípio de igualdade, com aquelas balanças, e a gente pode usar isso, esses princípios de equivalência da igualdade, para resolver e achar a forma simplificada dessas equações. Eu não estou resolvendo, pessoal, só estou arrumando de uma forma que vocês possam ver que é uma equação polinomial do primeiro grau, tá bom? Então, veja aqui, ó. Letra A, tente escrever as equações da seguinte forma. Ax mais b igual a zero, ou seja, colocar tudo para o primeiro membro e no segundo membro só o zero, tá bom? Então, vou pegar aqui a primeira. Na primeira, nós temos o quê? 4x menos 2 igual a zero. Esse 4, como está fora do parênteses, está multiplicando tudo aquilo que está dentro do parênteses. Então, vou multiplicar. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 2, mais com menos dá menos. 4 vezes 2 dá 8. E eu não mexi em nada no segundo membro, então fica igual a quanto? A 9, tá bom? Então, 4x menos 8 igual a 9. Lá nos princípios de equivalência, a gente aprendeu o quê? Que se eu somar ou subtrair valores nos dois membros da igualdade,
a igualdade permanece verdadeira. Então, como eu quero que só o zero fique do lado direito, no segundo membro, eu tenho que tirar quem aí do segundo membro? O 9. Então, para eu tirar o 9, eu tenho que fazer a operação inversa. Se ele é positivo, então eu tenho que subtrair 9, colocar menos 9. Vou colocar até de outra cor aqui, para vocês verem como é que a gente faz. Ó. Então, eu tenho que tirar 9 daqui, então fica menos 9 para eu tirar. E para a igualdade ficar verdadeira, se eu tiro menos 9 no segundo membro, eu tenho que tirar menos 9 no primeiro membro. Então, menos 9 aqui também. Então, vai ficar quanto? Bora fazer. Então, vai ficar 4x menos 8 menos 9, estou devendo 8, depois fiquei devendo 9, no total eu vou ficar devendo 17. Beleza? Vai ser igual. Aí, do outro lado, no segundo membro, eu tenho 9 menos 9. Quanto é 9 menos 9? 0. Então, aqui ficou 0. Olha aí, conseguimos escrever daquela forma, onde eu coloquei tudo para o primeiro membro e deixei só o 0 no segundo membro. Bora ver se a gente consegue fazer isso na expressão 2, na equação 2. Olha aí, 2x está do lado de fora, tem o x do lado de dentro. 2x vezes x, fica 2x vezes x, x ao quadrado. E agora o 2x vezes o menos 6, mais com menos dá menos, 2x vezes 6, 2 vezes 6, 12, com o x, 12x. E eu não mexi no segundo membro, então vai ficar igual a 10. Da mesma forma, eu quero 0 no segundo membro, então eu vou ter que tirar o 10, tá bom? Então, se o 10 está positivo, a operação inversa do mais da adição é a subtração. Então, eu vou colocar o negativo, né? Menos 10 de um lado, menos 10 do outro lado. Como é que a gente vai achar agora os valores? Depois disso, não mexi aqui no x, ó, 2x ao quadrado eu não posso somar com 12x, porque um está ao quadrado e o outro não está. Nós temos que ter termos semelhantes e eles não são. Nós temos o menos 10, que a gente acabou de colocar aqui. E do outro lado, 10 menos 10 dá 0, tá bom? Então ficou 0 no segundo membro. Conseguimos aí colocar tudo para o primeiro membro e deixar só o 0 no segundo membro. Aí na letra B ele pergunta, ele pede, né? Comente o resultado obtido na letra A. Então, ó, a gente está estudando equação polinomial do primeiro grau. Eu já falei que uma equação polinomial do primeiro grau é dessa forma aqui, ó, onde o A e o B são coeficientes racionais, o A tem que ser diferente de 0, e o x, ó, ele está elevado a quanto? O único número que está em cima do x aqui é 1, x é elevado a 1. Ou a gente coloca 1 ou a gente nem precisa colocar 1, tá bom? Por isso que é do primeiro grau. Então, o que a gente pode dizer sobre o resultado obtido na letra A? Que a primeira equação, a equação 1 é uma equação polinomial do primeiro grau. Por quê? Porque ela tem os coeficientes, o A, que está multiplicando o x, que é 4, o B, que é o termo independente, menos 17, e o x aqui está sendo elevado a 1, ó. Se você perceber, está implícito aqui que em cima dele tem 1, tá bom? Mas a segunda equação, a equação 2, já não é do primeiro grau. Por quê? Porque o maior número que está aí no expoente do x é o 2. Então, isso aqui é do segundo grau. Nós vamos trabalhar com qual? Com equações deste tipo aqui, que tem apenas o maior número, maior expoente do x igual a 1, ok? Então, vamos resolver agora uma equação. Como é que a gente resolve? Usando os princípios de equivalência. Olha aí. Resolver uma equação é encontrar o valor da incógnita, do valor desconhecido. E para resolver, podemos utilizar os princípios de equivalência da igualdade, que foi mais ou menos o que eu fiz agorinha, para a gente poder colocar na forma simplificada a equação do primeiro grau. Vamos lá. Então, nós temos aqui 7x mais 1 igual a 36. Agora, vamos pensar agora um pouquinho. O que é resolver? É achar o valor da incógnita. Quem é a incógnita? É a letra, é o valor desconhecido. Para a gente resolver, a gente tem que ter, por exemplo, no caso aí é x, né? Nós temos que ter x igual a um valor. É isso que é resolver, x igual a um valor. Então, para acharmos x igual a alguma coisa, a gente tem que deixar o x sozinho. O x sozinho, ou seja, isolado. Nós deixamos o x isolado e passamos tudo para o outro membro da igualdade. Ou fazemos as operações inversas para que isso aconteça. Então, a gente tem que isolar. Isolar é deixar sozinho. Sozinho quem? O x. Então, olha aí.
Nós temos nesse exemplo 7x mais 1 igual a 36. Então, ó, o 36 já está lá do outro lado, ó, não está atrapalhando o x não. Então a gente nem mexe com ele por enquanto. Agora, no primeiro membro, nós temos dois valores aí que estão atrapalhando, que estão acompanhando o x, e o x não quer isso não, o x quer ficar sozinho. Então a gente tem que tirar quem daqui? O 7 e o 1. Para isso, a gente pode fazer da forma que você quiser. Se você quiser tirar o 7 primeiro, você tira. Se você quiser tirar o 1 primeiro, também você tira. Mas qual é o meu conselho? Tire aqueles que não estão com x. Por último, tira aquele que está com x, tá bom? Então, quem é que não está com x? É o 1. Então, a gente vai tirar ele, tá bom? Então, como é que eu vou tirar o 1 daqui, do primeiro membro? Como é que eu vou fazer isso? Eu faço a operação inversa. Se ele está somando, eu vou subtrair. Então, vou tirar 1 tanto no primeiro como no segundo membro. Ó. Só a operação inversa, tá mais, menos, tá bom? Mas o que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo membro, beleza? Então, aí vai ficar como? Vai ficar 7x, 1 menos 1 dá 0, igual 36 menos 1 dá 35. Olha aí, já tirei um 1. Falta tirar quem agora? O 7. Agora você tem que se ligar, é a operação inversa. Então eu tenho que ver o que o 7 está fazendo com o x. Se ele está do lado do x aqui, pessoal, ele está multiplicando. Aí a gente tem que ver qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. E nós podemos dividir na forma, colocando na forma de fração, né? Colocando um denominador aí nesses valores. Então aqui, como o 7 está multiplicando o x, então agora eu vou dividir, tá bom? Então eu vou dividir por 7 de um lado e do outro. Quando eu fizer isso, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar 7 dividido por 7 dá 1, então eu posso cortar, fica só o x, que é o que eu queria. E do outro lado fica quanto? 35 dividido por 7. Quanto é 35 dividido por 7? 5. Então aí o resultado vai ser igual a 5. Ok, beleza? Então a gente resolve uma equação polinomial do primeiro grau, realizando os princípios de equivalência de igualdade que a gente já viu em aulas anteriores. Olha aí, exemplo, página 152, a conquista da matemática, 7º ano. Então tá lá no livro de vocês isso aí, esse exemplo. Olha o que a garotinha está falando aí. Multipliquei um número por 6 e obtive o dobro desse número aumentado de 180. Qual é esse número? Então se liga aí, pessoal, ó, a gente tem que transformar, ó, eu costumo dizer que matemática é bicho preguiçoso. Ele pega uma frase do tamanho do mundo, matemática não gosta de ler não, eu pelo menos não gosto não, né? Não vou falar pelos outros, eu não gosto de ler, né? Então, a gente pega essa situação imensa aí, essa frase grande, multipliquei um número por 6 e obtive o dobro desse número aumentado de 180 e transforma em símbolos matemáticos, simplifica colocando símbolos matemáticos. Então, a gente vai fazer isso, tá bom? Mostrar como resolver um problema com a equação do primeiro grau, fazendo o quê? O que a habilidade pede para nós. A gente transformar um problema em linguagem matemática, no caso de equação do primeiro grau. Então, ó, é só você ler com calma. Multipliquei um número por 6. Então, eu vou pegar e multiplicar por 6 um número. Mas ele disse que número é esse? Não. Então, quando eu não sei que número é, a gente representa por uma incógnita, uma letra que a gente quiser, né? Não precisa ser o x não, pode ser qualquer letra. Eu vou até mudar, porque está parecendo x demais. Eu vou colocar aqui um y, por exemplo. Então, eu vou escolher o y. Então, um número qualquer é o y. O y que eu vou chamar da minha incógnita, tá bom? Olha, eu botei 2 acentos. Incógnita. E a partir dele, ele vai ser agora esse número desconhecido. Então, multipliquei um número, no caso para nós vai ser o y, por 6. Então, é 6 vezes y. Pronto, multipliquei o número por y. E obtive o dobro desse número. Então, obtive é igual. Então, ó, obtive igual o dobro desse número, ou seja, do y, 2 vezes y é o dobro, aumentado de 180. Então, somado a 180. Pronto. Eu acabei de traduzir a linguagem aí
textual para a linguagem matemática. Esse texto todinho que vocês viram aqui, ó, no balão aqui da menina falando, foi traduzido para essa simples expressão matemática que está aqui do lado direito. Aí ela pergunta, qual é esse número? Aí a gente vai resolver, né? Como é que eu falei? A gente tem que isolar a incógnita, né? O valor desconhecido, no caso aqui o y. Para a gente isolar o y, a gente tem que fazer o quê? Olha aí, ó. Eu estou vendo aqui que eles tem y no primeiro e no segundo membro. Mas a gente pode escolher se eu isolo ele de um lado ou do outro, mas ele tem que ficar só de um lado, não pode ficar dos dois ao mesmo tempo. Então, para isso, eu vou isolar no primeiro membro. Para eu isolar no primeiro membro, eu tenho que tirar esse 2y do segundo membro. E para isso, eu faço a operação inversa. Não está mais 2y aqui? Então, eu pego e faço o quê? Menos 2y. Então, vai ficar aqui, ó, menos 2y. Aqui não está muito visível, eu vou mudar de cor, que está muito apagado aí. Desculpe aí, pessoal, eu sou daltônico, eu não sei as cores, né? Então, aqui fica menos 2y de um lado, e se eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro. Como é que vai ficar agora? 6y menos 2y, 6 tira 2, fica 4, 4y. E aqui, quando eu peguei 2y menos 2y, saiu, cortei. Essa é a intenção da gente fazer a operação inversa, tá bom? E ainda sobrou quem? 180. Falta eu tirar quem aí para ficar só o y? O 4. Então, para eu tirar o 4, o que ele está fazendo com o y? Multiplicando. Então, eu vou fazer a operação inversa, que é dividir. Então, eu vou dividir tanto de um lado como do outro por 4. Por 4 de um lado, por 4 do outro. Então, vai ficar quanto aí agora? 4 vai com 4, fica só o y. 180 dividido por 4 dá 45. Então, qual é o número que multiplicado por 6 é igual ao seu dobro aumentado de 180? É o 45. Ok? Tranquilo? Então, bora para frente. Olha aí, pessoal, voltando ao início. Ao pegar um táxi, será cobrada a bandeirada de R$2 mais R$3 por quilômetro rodado. Quantos quilômetros, no máximo, você pode andar nesse táxi com apenas R$20? Ah, meus amigos, vocês se lembram que eu fiz aquela questão grande, me confundi, me perdi, tive que voltar atrás para resolver e achar o valor correto, lá no comecinho da aula? Então agora você vai ver como é bem simples fazer uma questão desse estilo, traduzindo essa linguagem para a linguagem matemática. Então bora lá pensar de novo. Ele disse o quê? Que é R$2, ó, bora colocar o 2. R$2 mais 3 por quilômetro rodado. Eu sei quantos quilômetros eu vou rodar? Não. Então, quando eu não sei, eu coloco uma letra para representar esse valor desconhecido. No caso, como é quilômetro, eu vou chamar de Q, tá bom? Então, é 3 por quilômetro rodado. Então, é 3 vezes Q. 3Q. 3 por quilômetro rodado. Eu vou até colocar aqui em cima. O Q é quem? Quilômetros rodados, tá bom? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber quantos quilômetros ele pode rodar com R$20. Então, na hora que ele fizer essa conta, 2 mais 3Q tem que ser igual a 20, que é o valor pago para o taxista. Então, a gente só resolver essa equação, a gente chega no valor que a gente quer, tá bom? Então, olha aí, 2 mais 3Q igual a 20. Vou copiar um pouquinho mais embaixo, para ficar mais fácil de entender, né? 2 mais 3Q, que é a quantidade de quilômetros rodados, igual a 20. Então não precisa eu chutar não, ficar colocando valores para quê? Para eu obter o valor que dá 20 não. Basta eu resolver isso aí, pronto, acabou-se. Já obtenho o resultado que eu queria. Então resolvendo, bora lembrar, quero deixar o Q sozinho, que é o valor desconhecido. Então eu tenho que tirar quem daí? O 2 e o 3. Quem é que não está com o Q? O 2. Então vamos começar por ele. Então eu vou tirar 2 de um lado e do outro. Como é que está positivo? Então entre menos 2 de um lado e menos 2 do outro. 2 menos 2 dá 0, sobra quem? 3Q. Vou colocar mesmo da cor que eu estou misturando cor demais. Então aí vai ficar quanto? 3Q. E do outro lado, 20 menos 2. 20 menos 2 é 18. Agora eu tenho que tirar o 3. Se o 3 está multiplicando o Q, então para eu poder tirar e deixar o Q sozinho, eu tenho que dividir por 3. Tanto de um lado como do outro. Aí vai embora 3 com 3 e o que é que vai sobrar? Sobrou Q de um lado no primeiro membro. 18 dividido por 3 dá 6.
Então, com R$20 ele pode andar 6 quilômetros no táxi aí, tá bom? Ele vai pagar só R$20. Viu como é simples? Viu como ajuda, como simplifica os cálculos e ajuda, facilita a gente obter a resposta de uma questão ao saber de equação polinomial do primeiro grau? Olha, eu tinha copiado essa tela aí todinha com aqueles cálculos, ficou exprimido e eu ainda tinha simplificado. Agora aí não, a gente fez de um modo bem mais simples, mais rápido, e você pode, por exemplo, nesse caso, trocar, por exemplo, R$20. Eu não tenho 20, eu tenho agora é 40, dá para ir e voltar em um lugar onde a distância é 6 quilômetros, né, no caso. Então você pode ir alterando os valores e aplicando nessa mesma equação, 2 mais 3Q igual ao valor que você quiser, tá bom? E para encerrar, nós temos essa última atividade aí também do livro de vocês, Conquista da Matemática, lá da página 153, questão 4. Olha aí. A princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, oficializou a abolição da escravatura do Brasil em 1888. Ela nasceu em 1846 e viveu X anos. Sabendo que essa idade é a raiz da equação 112 mais 7x menos 262 igual a 5x, em que ano a princesa faleceu? Olha, eu costumo falar para os alunos, leiam toda a questão, resolva e depois volte para a questão para ver o que ela quer, tá bom? Então vamos fazer isso. Ele diz que, sabendo que a idade é a raiz da equação, olha a coisa muito importante que eu não falei para vocês, solução de uma equação é a mesma coisa de raiz, tá bom? Quando você ouvir a palavra raiz, é a solução de uma equação. Então ele diz que a idade da princesa Isabel é a raiz dessa equação, então basta a gente resolvê-la, tá bom? Por exemplo aqui, eu vou tirar quem daqui, pessoal, para deixar só o x? Eu vou tirar o 112 e o 262. Então aqui nós tínhamos quem? 112 mais 7x menos 262 igual a 5x. Então eu quero deixar x para o primeiro membro e quem não tem x no segundo membro. Então vamos fazer as operações inversas. Bora fazer rapidinho aqui, ó. 112 está positivo, então negativo. Eu quero tirar ele daqui porque ele não tem x. O 262 está negativo. Para eu tirar, fica positivo. Então mais 262. Se eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro. Menos 112 mais 262. Reparem também, pessoal, que nós temos x no segundo membro. Então tenho que tirar ele daí. Se ele está positivo, negativo, então menos 5x, porque ele estava positivo, né? Então eu tenho que colocar menos 5x de um lado e menos 5x do outro. Quando eu fizer isso, 112 vai embora com 112, 262 vai embora com 262, 5x vai embora com 5x. O que é que sobrou? Bora ver. Ficou quem? 7 menos 5x dá 2x, e aqui sobrou menos 112 mais 262, que se a gente for fazer a conta aí, vai dar quanto? 150. Então sobrou 150. Para eu tirar o 2, se está multiplicando, eu vou dividir ambos os membros por 2. Então aqui sobrou quem? X igual 150 dividido por 2, 75 anos é a idade da princesa Isabel. Mas se liguem, volte para a questão. Ela perguntou em que ano ela faleceu, não perguntou a idade dela. Então fica para casa para vocês, ó. Ela nasceu em 1846 e ela tem 75 anos. Então, para casa, você soma esse valor de 75 anos que você vai descobrir quantos anos ou em que ano a princesa Isabel faleceu, ok? Então, tarefinha para casa para vocês, bem facinha, tranquilo.